Eu vou pedir licença a vocês, nesse bom dia, para que antes de abordar o tema para o qual fui convidado, considerando que hoje é dia de São Francisco, e esse sol que rasgou os céus de Gramado para nos alcançar de forma abençoada, possa também nos inspirar nesse momento por breves instantes, que a gente possa partir desse centro de convenções, dirigir a Francisco e sua numerosa falange a energia da gratidão por tudo que foi feito e está sendo feito, por esse espírito de escola, que na pele de João Evangelista foi seu discípulo dileto, o único apóstolo que não foi supliciado, e que na pele de Francisco, 8 séculos atrás, com trajes andrajosos, constrangeu uma igreja opulenta e corrupta, desviada dos princípios do Evangelho, e que ainda hoje, pela psicografia, por exemplo, de Divaldo Pereira Franco, em obras ditadas por Manuel Filomeno de Miranda, reconhecemos a autoridade moral e executiva de Francisco na condução dos trabalhos, nesse período de transição planetária. Que essa mesma energia da gratidão que endereçamos daqui a Francisco possam alcançar, me permitam, o primeiro Papa Francisco da história da Igreja, que com o mesmo espírito procura constranger parte da cúria que ainda não percebeu como a Igreja e como tantas outras instituições e tantas tradições, por vezes, não conseguem seguir à risca os princípios das Escrituras e dos Evangelhos. Que o autor da encíclica, a primeira de história da Igreja a versar sobre meio ambiente, Laudato Si, possa, com a nossa colaboração, enquanto espíritas, ter a coragem, a saúde e a firmeza de aproximar não apenas os católicos, mas todos nós da essência do pensamento de Jesus. Abençoado seja Francisco. Meus amigos, todos nós conhecemos o ditado popular, bastante conhecido, que diz o seguinte: diga-me com quem andas e te direi quem és. Quando o assunto é obsessão, talvez a gente deva inverter aqui a ordem do ditado, reconstituí-lo em outros termos. Diga-me quem és e te direi com quem andas, porque nós somos ímãs ambulantes, irradiando o tempo inteiro sinais, na forma de pensamentos e emoções que se consolidam, dependendo da intensidade e da frequência, na nossa psicosfera, determinando respostas. Nós atraímos, a partir dos sinais emitidos, aqueles que conosco vibram na mesma sintonia. Neste e em outros mundos, nesta e em outras moradas do Pai, nós sempre haveremos de reconhecer uma condição importante: nunca estamos sós. Mesmo em mundos mais evoluídos, haverá aqueles seres mais quintessenciados que poderão se fazer visíveis, tangíveis ou não, mas estão intercambiando informações, influências e energias com os seres mais densificados na matéria. Nunca estamos sós. Se tivéssemos o dom de perceber tudo o que ocorre à nossa volta, provavelmente não teríamos estrutura psíquica para suportar a carga de informações que ocorrem o tempo inteiro por intermédio de várias, múltiplas companhias
simpáticas ou antipáticas a nós. Essa informação, nunca estamos sós, remete a uma lembrança de uma jornada parecida como essa em Gramado, que teve lugar, se não me engano, em Olinda, Pernambuco, quando um psicólogo, conferencista espírita, relatou um episódio curioso no atendimento a uma pessoa que não é espírita e que recebeu essa informação certamente da pior maneira possível numa casa espírita, a de que nunca estamos sós, e respondeu a essa informação de uma forma desequilibrada. Isso causou uma profunda angústia, uma profunda ansiedade nessa pessoa. Como assim nunca estamos sós? Eu não tenho privacidade? Eu não tenho meus momentos sozinha? Quando ela chegou no consultório precisando de ajuda, ela já estava há longos 2 meses sem se despir e sem tomar banho, intimidada com essas presenças ocultas que poderiam vê-la numa situação que ela não queria cumplicidade, ela não queria compartilhar aspectos da sua intimidade. Vejam como é delicada a informação que, para nós espíritas, que precisamos estudar minimamente a doutrina para compreender o que foi muito bem colocado pelo Dr. Alberto, as conexões, as pontes, como é que você se situa no tabuleiro da vida. E nem sempre na casa espírita quem chega pela primeira vez tem o direito respeitado de assimilar as informações da doutrina com o devido cuidado, com a devida cautela, de forma pedagógica, cuidadosa. Muito bem, nós estamos, como diria Paulo, o apóstolo dos gentios, cercados de nuvens de testemunhas. Existem várias passagens bíblicas que aludem a essas presenças ocultas. Jesus, certa vez, chegando numa comunidade, teve a sua atenção despertada para um espírito que foi denominado por aqueles que o conheciam, uma criatura, como um espírito imundo, perturbado, que era irracível, não se comportava socialmente de forma adequada. E Jesus, obviamente, se aproximou desse homem e perguntou: qual o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião. Somos muitos. Jesus expulsou esses espíritos que acompanhavam essa alma sofrida. Portanto, nós precisamos, enquanto espíritas, entender de que maneira estabelece-se essa relação intermitente, no estado de vigília ou sonambúlico, com esses que nos rodeiam. E esses que nos rodeiam, vamos lembrar a questão 459 do Livro dos Espíritos, não são seres desprezíveis. Eles exercem influências, por vezes, importantes para escolhas que fazemos na nossa existência. E precisamos saber lidar com essas criaturas. A questão é: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta da espiritualidade maior é: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Pois bem, meus amigos, qual é a informação que a gente precisa reter? E é curioso, eu como jornalista sou profissional de comunicação, reiteradas vezes nesse encontro, muito mais do que das vezes anteriores, nós estamos verbalizando e ouvindo os confrades verbalizarem, em diferentes circunstâncias e momentos, o fenômeno inexorável das redes sociais. Estamos falando aqui reiteradas vezes de WhatsApp, Facebook, Twitter. E aí vai um convite. Ontem a gente estava reunido com a garotada falando de prevenção do suicídio. Eles me deram uma aula de lucidez e inteligência. Que a gente possa usar as redes sociais em nosso favor, por exemplo, para explicar o fenômeno da obsessão.
Porque todo mundo conhece o Facebook. O Facebook é a invenção daquele Zuckerberg, com a ajuda de um brasileiro chamado Severin, ou Severin. Nós temos o Mind Book. O Espiritismo já fala de Facebook em outros termos há muito tempo. Nós plasmamos o tempo inteiro formas, pensamento, ideias ou emoções que ficam estampadas na telinha do nosso Mind Book. E isso literalmente se torna visível, tangível e acessível para todos aqueles que nos rodeiam na nuvem. Veja a simetria com que Paulo disse, cercado de nuvem de testemunhas. Nuvem é uma expressão que os estudiosos da informática, os navegadores, os provedores de conteúdo também usam. É a nuvem do território livre da internet. Pois bem, estampamos os pensamentos e emoções que se consolidam na nossa psicosfera e receberemos curtidas. Teremos seguidores para o bem, em nosso favor, em favor do nosso equilíbrio, da nossa paz, da nossa serenidade. Se mantivermos alinhado o nosso pensamento, serenando as nossas emoções, tentando construir nas nossas rotinas, isso é difícil. Através do consumo de pacotes edificantes de energia, boa música, boa leitura, programas mais interessantes na televisão, se isso for possível, peças de teatro, conversas edificantes onde estivermos, tudo isso é nutrição espiritual, tudo isso significa profilaxia da alma e mensagens que terão boas curtidas, que são aquelas que nos interessam, os seguidores que nos ajudam. Nos momentos de vigilância, quando não prestamos atenção no que estamos digitando, e aqui vai uma dica de jornalista para quem está fazendo comunicação virtual, jamais escreva uma palavra sequer com o fígado, no papel ou na internet. Cuidado, a comunicação tem que ser objeto de um preparo, porque o que se escreve fica eternizado. Depois, para você dizer, desculpa, foi no momento de cabeça quente, já foi, e já teve muitas curtidas. Porque no mundo de provas e expiações, e o território livre da internet confirma isso, quanto mais grosseira, rasteira, agressiva for a mensagem, mais popular ela se torna nas redes. É impressionante. Façam essa conferência. Há estatísticas comprovando que é fácil você ter inserção ou imersão na rede virtual, recorrendo à crítica, à agressão, à denúncia vazia, à fraude, à mentira. Evidentemente, isso não conta pontos na nossa evolução, muito pelo contrário. Portanto, no nosso Mind Book, nós precisamos ter uma programação adequada ao nosso projeto evolutivo. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você sente. Nós temos aproximadamente, são várias as pesquisas, eu já vi toda sorte de números sobre a quantidade de pensamentos que a gente é capaz de irradiar a cada dia. São milhares. Tem pesquisas que falam que no mínimo são 15 mil. Outras pesquisas dizem que são no mínimo 70 mil. Portanto, nós somos uma linha de montagem incessante de pensamentos que, na maioria dos casos, não temos sequer consciência de que eles estão em processo de ebulição. Razão pela qual precisamos nos manter vigilantes. Autogestão. Capacidade de se conduzir na Terra, entendendo que o pensamento para o espírita não é subjetivo. O pensamento para o espírita tem força e direção. Ele se propaga numa velocidade superior à da luz, ele tem uma determinada frequência, ele pode determinar, nesse universo de Deus onde todos estamos conectados, bem-estar,
paz, alegria, saúde, ou ele pode determinar pessimismo, falta de esperança, ideias suicidas e outras vibrações que não encontram sinergia com a vida e com a luz. Obsessão vem do latim obsedere, que significa cercar, envolver algo ou alguém. Do ponto de vista espírita, obsessão significa uma intervenção invariavelmente negativa para quem é alvo dessa energia. É um estudo complexo que não se restringe à ação de desencarnados sobre encarnados. Isso vai longe. Desencarnado para encarnado? Sim. Da mesma forma, um encarnado pode obsidiar um desencarnado. Desencarnados podem obsidiar uns aos outros. Encarnados podem obsidiar uns aos outros, e nós temos ainda o fenômeno da auto-obsessão. Então vejam como esse estudo é complexo. No Rio de Janeiro, no centro espírita que eu frequento, há alguns anos atrás, ocorreu um caso que nos causou uma certa perplexidade. O caso era de um garoto, adolescente, de 16 anos, que se matou na casa da própria mãe, no quarto dela. Os pais eram separados. Alguns anos depois, esse rapaz aparece no trabalho mediúnico e conta a seguinte história. Eu me encontro ainda muito perturbado, mas eu já sou alvo dos cuidados de espíritos socorristas que tentam me levar para um lugar numa cidade espiritual onde o meu tratamento se dará de forma mais completa. Entretanto, eu não estou conseguindo fazer essa viagem, eu não estou conseguindo acompanhá-los, porque os pensamentos e as emoções dos meus pais impedem que eu faça esse movimento. E o pedido que foi feito por esse rapaz se deu no sentido de que nós fizéssemos contato com os pais, reportando o que esse garoto estava dizendo, para que os pais tentassem, de alguma maneira, mudar essa vibração. Eu fiz contato com a mãe, que eu não conhecia. Ela não é espírita. Eu procurei falar com respeito à crença, ou ausência de crença dela, cumprindo a minha função. E foi muito interessante, porque ela, num dado momento, porque eu pedi para o rapaz me dar alguma informação muito sigilosa, muito da intimidade, que pudesse confirmar a identidade dele perante os pais. Ele me deu essa informação. Constatada a autenticidade da origem daquela informação, a mãe começou a chorar copiosamente e disse que o sentimento que ela nutria pelo próprio filho após esse desastre era de raiva. Ela não falou ódio, mas pela conversa que tivemos eu percebi que era um sentimento muito, eu diria, negativo, de incompreensão, de intolerância e quase de revolta, não compreendendo a razão pela qual o filho, através desse gesto extremo, infligiu a ela um sofrimento, uma ferida que não cicatrizava. Vocês vejam, entre uma mãe e um filho, e a reencarnação no teatro da vida, esses papéis são sempre reconfigurados, mas como a obsessão, se eu bem entendi o que a doutrina espírita chama de obsessão, uma influência negativa, que determina algum tipo de prejuízo para o espírito que é alvo desse pensamento ou dessa emoção, uma mãe obsidiando o próprio filho. Isso é possível de acontecer, isso acontece com maior frequência do que a gente imagina. Nós temos aqui um livro homenageando o Rio Grande do Sul, com um dos fundadores da Associação Médica Espírita desse estado, o Dr. Cícero Marcos Teixeira, que lançou recentemente um livro que aborda, sob várias leituras, a questão da psicosfera,
Ao abordar o problema da obsessão, o professor Cícero diz: nos processos obsessivos, de modo geral, a infestação psíquica se faz através da respectiva psicosfera, com apoio nas tomadas mentais, estabelecidas por meio de um processo de sugestão hipnótica e telepática, na qual o observador procura manter o pleno comando das reações psicoafetivas do obsidiado, induzindo-o a um comportamento de submissão parcial ou total nos casos mais graves de obsessão. Há um capítulo inteiro do Livro dos Médiuns que aborda, no melhor estilo Kardec, discípulo de Pestalozzi, cientista, pedagogo exemplar, catalogar era a ciência. Essa capacidade de você tentar comunicar um conhecimento tão complexo, sistêmico e holístico, da maneira com que Kardec operou esse gigantesco trabalho, é algo fabuloso. No Livro dos Médiuns está lá o que Kardec chamou de obsessão simples, que é aquela que no dia a dia a gente enfrenta o tempo todo. São pensamentos implantados quando a gente abre a guarda, e é mais fácil detectar quando, de repente, subitamente, nós nos sentimos, por vezes, entretidos com uma ideia que a gente não sabe de onde veio. E essa ideia pode germinar e determinar prostração, desânimo, desalento, e você fala: peraí, quando é que eu comecei a pensar nisso? E por que eu estou pensando nisso? E aonde esse pensamento está me levando? Algumas pesquisas são muito interessantes na área da ciência médica, quando você monitora a partir, por exemplo, da prece. Você coloca sobre o paciente cobaia eletrodos e fala assim: agora pode rezar. E no ato da prece, há uma transformação metabólica, pressão arterial, batimento cardíaco, temperatura do corpo, sudorese. A pessoa determina, a partir da prece, uma mudança imediata, mas não espera muito tempo. É uma fração de segundo, você determina um outro estado vibracional, uma outra resposta metabólica, com interferência inclusive na capacidade do seu sistema imunológico estar mais robusto, mais protegido. Obsessão simples, portanto, é aquela do dia a dia. Os budistas chamam de macaquinho travesso, o pensamento invigilante. Quando a gente não tem a menor noção, a menor preocupação em autorreferenciar no que estou pensando hoje, como está minha cabeça agora, o que eu estou fazendo nesse momento do ponto de vista da minha vibração, onde ela está, de que maneira ela está. Quando a invigilância impera, o macaquinho travesso comemora e vai pulando de galho em galho, sem nenhum comprometimento com nada, e nós vamos junto com eles. Razão pela qual os budistas preconizam, como hábito importante num projeto evolutivo, a meditação. Joana de Ângeles fala muito sobre meditação, seja qual for a técnica escolhida. Mal comparando, a meditação tem a função de um forno autolimpante. Ela determina a partir, ou você prestando atenção na sua respiração, ou você repetindo mentalmente um mantra que distrai os sentidos e permite que você, com foco, dilua todas as impurezas, todos os pensamentos que ocupam espaço. Nós estamos limpando o HD. Nós estamos instalando um antivírus. A mente é tábula rasa. Ou a gente assume o comando da programação, ou não faltarão candidatos à programação da nossa mente. A gente precisa ter, portanto, alguma disciplina, no sentido de não confiar a terceiros o que é ônus de quem está vivo, encarnado, e mesmo na condição de desencarnado, não abrir mão do seu GPS. Você precisa ter o controle de onde você está e para onde você vai. Obsessão simples é do dia a dia.
Kardec fala ainda da fascinação e da subjugação. São outros gradientes de interferência ou de influência que podem determinar nos estágios mais avançados a perda do controle de certos movimentos do corpo. Você não tem mais o autocomando em certas situações, o que é muito humilhante para alguém que não tem a chance de autocontrolar-se, por exemplo, na hora de estender uma mão, na hora de andar ou na hora de ajoelhar. Ela não está no comando. Nesses casos, quando ocorre, por exemplo, o suicídio, e a gente precisa ter esse cuidado de não generalizar a mesma destinação espiritual de todas as pessoas que cometem autoextermínio, uma pessoa nesse estado de subjugação ou possessão, obviamente, dado esse nível de interferência, quando a gente fala de tamanha sinergia, esses clichês mentais que conjugam diferentes seres irmanados numa mesma vibração tóxica que torna o livre-arbítrio obnubilado. Nesses casos, o suicídio no plano espiritual, obviamente, o destino desse que se mata não pode ser comparado a de alguém sem uma psicopatologia claramente diagnosticada, de forma fria e calculista, que resolve abandonar a existência. São duas realidades completamente distintas, e isso é levado em conta, embora em nenhuma hipótese o suicídio signifique libertação, alívio ou solução para os problemas. Meus amigos, vejamos no dia a dia de que maneira a gente talvez devesse ter mais atenção para o risco de estarmos sob influência ou com os canais tragicamente abertos para sugestões nefastas. Gramado é uma cidade que me chama a atenção não só pelo fato de ter 20 e poucos táxis, mas pelo fato de eu poder atravessar a rua sem um semáforo, sem um sinal. Isso para carioca é perigoso. Se você passa muito tempo em Gramado de férias, volta para o Rio, com esse condicionamento, você é candidato a uma desencarnação precoce em circunstâncias muito violentas. Então, o que é o trânsito no Brasil? O que é o trânsito nas grandes cidades? O que se convencionou chamar de neurose urbana virou um clichê. Tudo é neurose urbana, a gente não sabe o que é o condicionamento terrível de você entrar num automóvel numa cidade brasileira e ir para o trabalho ou para outro lugar. Esse é o momento que a gente precisa parar e pensar se não seria adequado, nessa circunstância específica, reforçar a vigilância, a sintonia, fazer uma prece antes de ligar o motor do carro e outra de agradecimento. Quando você chega no trabalho e no meio do caminho, não alterou o seu psiquismo, o seu estado emocional porque levou uma fechada, porque um pedestre, um ciclista de forma inadvertida quase foi atropelado por você e ele estaria errado. Você não quis brigar com outra pessoa numa situação banal e trivial no trânsito. Eu não vou dizer o nome, vocês conhecem porque é da televisão, não vou cometer essa inconfidência, mas é uma pessoa que tem o rosto, a voz e a postura de uma pessoa de muita paz. E ela, certa vez, no corredor da emissora, disse para mim: eu hoje, André, descobri algo terrível a meu respeito. Eu me envolvi num acidente de trânsito. Quem bateu em mim estava errado. Aí ele já se transtornou. Ele ficou meio alterado quando disse assim: quem bateu em mim estava errado. Nós dois saímos do carro e não nos entendemos. Não chegamos às vias de fato. Mas eu me assustei porque eu tive a clara noção de que se eu tivesse uma arma no porta-luva, naquele momento de insanidade,
eu não pensaria duas vezes em usá-la contra aquele que se envolveu num acidente. Minutos depois de sair do local do acidente, sobreveio a lucidez e a capacidade de fazer uma releitura desse incidente em outros termos, mas ele registrou na memória: eu sou capaz de matar alguém. Se eu tivesse uma arma, eu faria. São muitas as informações dispersas na literatura espírita. Mais uma vez, Joana de Ângeles, ela, dentro da série psicológica, em mais de um livro psicografado por Divaldo, lembra essas oscilações que ocorrem o tempo inteiro no nosso padrão mental, do estado de lucidez, autocentrismo, serenidade. Numa fração de segundo, a nossa mente se dispersa e nós somos capazes de fazer elucubrações, arquiteturas mentais, plasmar situações ou ir fantasiar histórias absolutamente surpreendentes. Nós somos assim, no nosso nível evolutivo, essa escadinha, essa oscilação, essa montanha russa continua demandando de nós muita atenção e cuidado. Hoje, em 2015, melhor dizendo, é curioso isso, está completando exatamente 65 anos de um desenho do Pateta, lançado pelos estúdios Disney, no dia 30 de junho de 1950, estava lá o personagem Duffy, o Pateta, no melhor estilo Pateta, enquanto pedestre, de repente pega a chave do carro e entra no carro e se transforma, vocês se lembram, num monstro. Em 1950, nós espíritas, eu não estou enfatizando aqui na nossa conversa o trânsito por acaso. No Brasil nós temos 45 mil óbitos por ano, apenas nas estradas. Eu nem estou falando das ruas das grandes cidades. É muito mais do que qualquer guerra. O Brasil é líder mundial no ranking de desencarnes em acidentes de trânsito. Em alguns casos é acidente mesmo. Acidentes acontecem. Agora, enquanto jornalista espírita, quando a gente vai investigar as circunstâncias de certos acidentes, nos chama a atenção como a conjugação de certos fatores conspirou deliberadamente para aquilo acontecer de forma suspeita. Quando um caminhoneiro toma arrebite ou cheira cocaína, ou toma qualquer bebida repleta de cafeína, para passar 2, 3 dias acordado no trânsito, para fazer o transporte de carga, o que aparece na Mind Book? O que aparece na tela mental dessa criatura? Que com as razões dela, talvez até nobres, eu preciso pegar esse frete, eu preciso levar dinheiro para casa, assume uma condição de vulnerabilidade e de risco para si e para os demais. Que pressa justificaria tamanha displicência com a própria vida e com a vida dos outros? O que leva um pai de família, quando o filho passa no Enem, porque tem posses, a dar de presente para o filho o primeiro veículo com muitas cilindradas e potência? O que faz um jovem ter o direito, concedido pelo pai, de dirigir nas ruas de uma cidade um utilitário 4x4 em alta velocidade, que é o que a gente vê como padrão, é quase uma norma. Famílias ricas esperam o momento adequado para presentear o filho ou a filha com um carro que não é um veículo de transporte, não é um meio de transporte, é um símbolo de status, prestígio e poder, que nas mãos erradas, em momentos de vulnerabilidade e de risco, se transforma numa arma capaz de matar muito mais do que 45 mil pessoas por ano. Nós temos certamente, meus amigos, em parte dessas estatísticas, influências que não são em favor da vida. Nós temos
a ideia suicida presente. Vivemos um momento difícil na economia do Brasil, crise econômica e crise política, e a influência negativa, por vezes, ocorre quando uma pessoa perde o emprego, se sente humilhada. Se é homem, naquela sociedade machista e patriarcal que eu disse ontem, perde a condição de chefe de família ou provedor da família, e nesse estado de espírito abre a porta. Mind control. O que está estampado na psicosfera? Eu sou menos do que eu gostaria de ser, eu estou me sentindo humilhado, eu estou me sentindo inferior, eu não estou de bem com a vida. E essa porta aberta abre espaço para curtidas ou seguidores que vão tentar reforçar essa perda da baixa estima, da autoestima, essa autodepreciação contínua. Nós estamos vivendo isso hoje no Brasil. A gente acompanha de perto o trabalho do CVV. O CVV registra muitas ligações de homens desempregados. Ser homem numa sociedade patriarcal, na condição de desempregado, perdendo a condição de provedor da família ou de chefe de família, por não ser mais quem está podendo botar dinheiro dentro de casa, abre-se a portinhola de uma influência que não é bem-vinda. Nós sabemos que o acesso às drogas no século XXI nunca foi tão facilitado. Discute-se no Congresso se seria uma boa ideia a liberalização das drogas. Aqui pertinho no Uruguai, essa experiência está em curso para a maconha. Há um debate nos meios médicos e acadêmicos sobre se convém o Estado dispensar precioso tempo, dinheiro e recursos no combate ao usuário. É uma discussão importante, é uma discussão boa. O que a gente precisa se dar conta, enquanto espíritas, é justamente dessa intercorrência imediata em drogas lícitas e ilícitas com quem não perde tempo, é uma curtida imediata, quando funcionamos como meio condutor para o abastecimento de vícios alheios. Nós somos, portanto, muito convenientes para desencarnados que não conseguem se desligar da matéria e nos influenciam de forma obstinada, para que no primeiro momento de fraqueza, na primeira sugestão que nos for dada para experimentarmos ou vermos o barato que dá aquilo ali, estarmos acompanhados por vezes de quem tem outras intenções, além de uma mera experiência com drogas. E isso nós estamos vendo no dia a dia, na enorme dificuldade de pais ou responsáveis com filhos que são reféns da dependência química. O tratamento não é rápido, é doloroso. O Brasil não está preparado para enfrentar a multidão de jovens ou adultos dependentes químicos. É constrangedor que no Brasil, na área da saúde pública, estejamos tão mal aparelhados para enfrentar essa realidade. Pais ou responsáveis que têm posse internam ou colocam sob os cuidados médicos 24 horas por dia nas clínicas que não são baratas. Classe média, classe pobre, vai recorrer a instituições que eventualmente prometem duchas de água fluidificada, ou rezas, ou correntes, ou outras coisas que não darão o resultado esperado. Essa é uma realidade que a gente precisa também, enquanto espírita, interferir. Nas relações amorosas é comum a gente ver o destempero, o desequilíbrio que surgem a partir do ciúme doentio. O ciúme é o território aberto da influência negativa que corrobora em favor do destempero fatal. Quantos e quantos casos de homicídio ou tentativa de homicídio ou de agressões graves têm lugar a partir da ilusão de que o outro me pertence. O outro é meu. Se o outro age de uma forma que não me agrada, se eu vou registrar isso como uma traição em alto grau, eu me julgo no direito de retaliar.
Mahatma Gandhi disse certa vez, ele fez aniversário essa semana, que se for para vingar o olho por olho, dente por dente, não sobraria nenhum de nós. É óbvio que esse não é o protocolo de resposta que se espera de um espírita. Precisamos fazer diferente. Precisamos prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta. Meus amigos, o que fazer? O que os espíritas precisam fazer para reforçar essa couraça protetora, lidando de forma a mais saudável possível com essa situação? Nós preconizamos como importante o exercício do culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar é essa tentativa, quando realizada não como receita de bolo, mas como algo que parte do coração e irradia a sua volta num dia e num horário da semana, onde você não vai atender telefone celular ou fixo ou interfone, televisão e som estão desligados, e você vai estar fechado para balanço, de preferência na sua residência, para naquele momento pedir, louvar, agradecer. Você faz do jeito que você quiser. A leitura de uma página que não faz ser aberta ao acaso, de preferência de obras edificantes, recomenda-se do Evangelho segundo o Espiritismo. Lê em voz alta, porque não é só para você. Quem está ali precisa escutar. E eventualmente quem está ali nem tem ligação com a sua casa ou sua família. É alguém que, porque você é disciplinado e faz o culto do Evangelho no lar na hora certinha, é conduzido até o seu ambiente doméstico para ouvir de um encarnado aquilo que precisa ser dito. Essa é a profilaxia da nossa casa. Nossos guias e mentores estabelecem contato e irradiam a partir do nosso ambiente doméstico fluidos de paz, de amor, de cura, de equilíbrio, higienizando, limpando, retirando miasmas e formas de pensamento que, quando acumulados, podem determinar, invariavelmente determinam, estados patológicos, insônia, inapetência, desânimo, prostração, eventualmente ideias suicidas. É possível fazer diferente. A prece para os espíritas não pode ser recitada. A prece para nós espíritas não prescinde de palavras bonitas, não prescinde de poesia, não prescinde de longos textos. Precisamos reportar o que o nosso coração está sentindo direto, com o canal aberto, com Deus. Algo que incomodou bastante a Inquisição vigente no século XIX a partir da doutrina espírita é que nós dispensamos intermediários. Nós não precisamos de sacerdotes, nós não precisamos de velas ou rituais. Nós estabelecemos canal direto com Deus, a hora e no momento, no lugar em que nós quisermos. Façamos bom uso disso. Eu tive um colega de mocidade que era bancário. Ele era mais velho do que a gente, era o nosso, na verdade, instrutor, facilitador. Ele contou numa reunião de mocidade e a gente achou muita graça. Ele falou: o melhor lugar que eu descobri para me conectar com o alto no meu ambiente de trabalho é o banheiro. É o lugar da trégua. E é o lugar onde eu me refugio nos momentos difíceis. A gente morreu de rir, era todo mundo garota, falando assim: ah, você está de brincadeira, que isso, tem outro lugar não? Por que não? Era o lugar que ele encontrou o refúgio, a paz necessária para sair de um momento onde, provavelmente pela psicosfera hostil, ele conseguiu virar o jogo e não mais receber curtidas ou seguidores. Não, eu não quero essas curtidas, eu não quero esses seguidores. O banheiro pode ser a solução, se não a outra, é por aqui que eu vou. Sim, a fluidoterapia, o passe magnético, essa profilaxia, essa higiene, esse asseio da nossa psicosfera é algo importante, é algo que precisa ser feito. A água fluidificada corrobora com o devido cuidado da gente não transferir para a água apenas a ela o elemento depurador. André Luiz, em uma de suas obras, testemunha o que acontece numa igreja, na hora do sacramento da comunhão, aonde o sacerdote imanta, porque o sacerdote estava ali presente em espírito, na função de pastor,
e imanta as hóstias que se tornam luminosas. E André Luiz descreve a beleza do sacramento quando aquela hóstia luminosa entra na boca dos fiéis. Agora, o que acontece com a hóstia, depois que entra na boca de cada fiel, é o que é interessante. Porque os fiéis católicos, no caso, que estavam em harmonia com a vibração desse pastor e do sacerdote, esta hóstia tinha o poder de irradiar luz para dentro. Era de fato uma comunhão. Era o corpo de Cristo presente e a hóstia imantada daquela energia que encontrou ressonância com a vibração do fiel. Mas na maioria das pessoas que estavam na fila, essa hóstia se apagava ainda na garganta. Não tinha função. Meus amigos, para encerrar, é importante que a gente não replique no Espiritismo o que trouxemos de outras tradições. Nós, em centros espíritas, por vezes, testemunhamos aqueles que acham que estão quites com o seu projeto evolutivo frequentando o centro. Diz assim, o que é ser espírita? Não, eu tenho que ir no centro uma vez por semana, assistir palestra, tomar passe, beber aguinha fluidificada. Zerei. Temos uma semana pela frente e o que vier, chegou bem. Se acontecer alguma coisa errada, semana que vem tem mais centro espírita. A gente vê que é uma tradição que a gente trouxe, eu diria um condicionamento que a gente trouxe. A maioria de nós é egressa do catolicismo, e isso acontece. Uma vez por semana vou à igreja, assisto à missa, me confesso, faço comunhão e vou à luta. Não funciona assim. Da mesma forma, nós não podemos cair na cilada de repetir o que em outras tradições é muito conveniente. A culpa é do diabo, é do capeta, a culpa é daquela entidade diabólica. E aí a gente eu diria, consagra tempo e energia para tentar expulsar uma força aleatória que vem de fora para dentro. Da mesma forma como foi dito pelo Dr. Alberto com muita propriedade. Palestra pública, quando o assunto é obsessão, junta gente. O tema popular na casa espírita, porque o povo adora, é quase uma sensação de alívio, a gente saber que, graças a Deus, olha que paradoxo, o que de ruim me acontece não é culpa minha, é do meu obsessor. E que o médium passista seja competente, que faça parte dele. Ué, mas você não é espírita, você não estuda? Estuda. O que você lê? Minutos de sabedoria. Todo dia eu abro uma pagininha ali, mas fico ligado. Com todo respeito, foi o próprio Kardec que nos assinalou o que na visão dele, vamos combinar que ele tem autoridade absoluta para dizer o que é ser espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela força, pela coragem, pelo empenho que consagra na superação das próprias imperfeições e pelo estudo que precisa fazer para a compreensão de uma doutrina que simplesmente revela as leis que regem a vida e o universo. Não é trivial, não é simples, não é fácil, não é tarefa para uma encarnação. Viver é um privilégio, mas viver implica em responsabilidade. A primeira delas, eu sou o senhor do meu destino. O livre-arbítrio é soberano. Evolução é mérito. Façamos nós a nossa parte e não terceirizemos a solução para aquilo que a gente posta a cada segundo no nosso Facebook espiritual. Obrigado pela atenção.